você pode escolher ignorar um fato, mas você não pode dizer que ele não existe. Então, aí vai entrar o outro livro, que é o livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis, vai ajudar muito a entender isso. Mas se você volta em Sócrates e Platão, eles já estavam lidando com esse problema, porque eu estava conversando com o Guilherme. Atenas era uma cidade muito próspera e muito culturalmente, né, rica. Eles foram para a guerra com Esparta. Esparta eram os caras, caveira, né? Faca no dente. Perderam, obviamente. E aí perderam, ficaram prejuízo financeiro, prejuízo moral, começaram a entrar em decadência, virou uma bagunça, ninguém mais acreditava mais em certo e errado. E de repente vem um cara falando, peraí, existe um certo e um errado. Aí os caras falam, me mostra um. Ele fala, geometria. O triângulo tem 3 ângulos, meu irmão. Se você soma, sempre vai dar 180 graus. Isso você querendo ou não. É assim. 2 mais 2 é 4. E essa não é uma característica de um triângulo particular, é do triângulo em si. O triângulo, o conceito universal. de triângulo. O conceito de triângulo. É por isso que ele colocava em cima da academia, que era a escola dele, não entre aqui se você não sabe geometria. Porque na geometria você vai entender que acima da doxa, que são as opiniões, você tem o que o pessoal chama de aletheia, mas o certo a pronúncia é aletheia em grego. A aletheia, que é a verdade, ela existe acima das opiniões. Tem coisas que são verdade querendo você ou não. Quando você perde isso, aí você tem a Atenas caótica. Mas a gente acredita nisso quando é conveniente também. O quê? Que não tem verdade absoluta? Que existe uma verdade absoluta. Porque o que eu quero dizer é... Na verdade, todo mundo acredita. Isso, porque todo mundo acredita. O cara chega e fala assim, ó, não existe o bem e o mal. Aí ele fala, o Trump é do mal. Pô, você acabou de falar que não tem bem e mal, pô. Era o que eu ia dizer. Assim, né? Quem defende que não existe uma verdade absoluta... Tá fingindo. É só às vezes. É conveniente, lógico. Por isso que aí... Quando convém, muda de lado. E quando envolve política, curiosamente, sempre tem a verdade dogmatismo. absoluta volta muito rápido, assim. É porque tem uma briga por poder. As pessoas têm que começar a parar de... falar, o cara tá super bem intencionado. Não, muito legal, cara. Mas tem claramente uma briga por poder. É o poder. Cara, tem ideias que dão poder. E tem ideias que não dão poder. Não vou dar moral para Foucault, mas vou ter que dar. Foucault dizia, né? Todo discurso é uma forma de poder, todo discurso é um exercício do poder. Não tem como o cara chegar e falar, não, sou do bem, não quero nada, não. Já está exercendo poder. Então, pra gente não ser hipócrita nesse sentido. Até o pessoal falava, né, do Diógenes, o cínico, eles falavam, você vê a arrogância dele pelos furos da roupa dele. Ele se dizia humilde, mas era uma roupa toda rasgada e furada, morava num barril. Só que os caras falavam, isso aí é uma vaidade dele, ele quer aparecer dizendo que é melhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos, eu sou do bem, o outro é do mal, quem não tá comigo é do mal, quem tá com o outro quem tá comigo é do bem, quem tá com o outro é do mal. Você fala, peraí, você disse que não tem bem e mal, você tá falando que o outro é do mal? Como é que é isso? Decide se tem ou não tem, pô. Se você não tem uma base de valores universais, que é o que na tradição, até esse livro do C.S. Lewis, a conclusão dele é sobre a lei natural. A lei natural é um conjunto de valores que você percebe pela razão, mas que estão na natureza das coisas, que são valores comuns, valores que se aplicam a todas as pessoas. Sei lá, há um equilíbrio, você tem que ser corajoso em certa medida para poder fazer o bem, você tem que ser temperado, o cara não pode, sei lá, beber em excesso, comer em excesso, né? Ele vai ter uma série de problemas. A sabedoria é importante. Então, isso são valores universais. Quando você tira valores universais, você volta para a briga de grupos de interesse. Não tem como, porque o que une as pessoas são valores comuns. Você não tem nenhum valor em comum aqui com o Daniel, a gente só vai brigar o tempo todo e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Sim. Aí vira briga de torcida e não uma busca pela verdade. Aí que é o problema. Para ter uma busca pela verdade, para nós podermos cooperar... Aí deu uma moral pro projeto dele, não sei se vocês perceberam. Eu tenho uma empresa chamada Em Busca da Verdade, né, que é a formação de líderes. Mas para nós podermos cooperar, nós temos que ter um norte que nós buscamos em conjunto. Ele pode ser imperfeito. Quer dizer, aqui as pessoas às vezes confundem. Falam, moral é uma palhaçada porque ninguém é perfeito. Fala, cara, esse é o ponto porque tem que ter uma moral. Se todo mundo fosse perfeito, não precisava de moral. É um alvo, você né? Tem que ter um guia, você tem que ter um paradigma, como para usar um termo platônico aqui, um paradigma para você converter sua vida em direções para sair da caverna. Hoje, o que nós estamos vendo é muitas pessoas estão felizes em estar na caverna. O cara está lá consumindo produto, ele está lá inerte, recebendo propaganda de toda a natureza, recebendo ideologia, não sei o quê. O cara segue aquilo sem raciocinar. Isso é muito interessante. Ele não sai da bolha. Aí chega, É a apatia. O cara tá apático. Aí chega Aí a gente chega aqui e fala assim, cara, vai lá, vai fazer jiu-jitsu, melhora sua dieta, começa a amar o próximo, vai trabalhar, vai empreender, vai fazer sei lá o quê. Aí o cara se revolta, ele fala, que absurdo. Sim. O cara tá vindo com moralismo pra cima de mim. Fala, cara, isso não é... As pessoas estão confundindo o que é moralismo e o que é simplesmente você ter moral.
Moralismo, por definição, é um excesso e, portanto, uma ausência de moral. Porque, na verdade, eu estou julgando o interior do cara e não oferecer um paradigma. O interior das pessoas, quando as pessoas interpretam muito mais trecho do evangelho, não julgueis. Não julgueis. Aí todo mundo que fala não julgueis já sei que é malandro, entendeu? É igual o cara falar que é estoico hoje em dia, os caras muito são malandro. Cara, sou estoico. O maluco tá fumando vape, indo na balada, ele fala, sou estoico, sou Marco Aurélio. Que Marco Aurélio, cara? Tu é malandro, entendeu? O Marco Aurélio tava lutando guerra, você tá brincando. O cara tava puxando um cavalo, gladiador, style, outro negócio. Então o cara não é estoico, o cara na verdade tá na malandragem. Agora, quando você volta pro padrão assim, fala, cara, não julgueis, não julguei. Não é não julgueis, bicho. Quando você vira para uma criança, quando você vira para você é um chefe de uma empresa, você é um cara que tem alguma responsabilidade, você tem que passar algum paradigma. Você tem que falar, cara, esse aqui é o caminho. Sim. A gente tem que chegar aqui, tem que ter um horário mínimo, tem que ter uma regra mínima. E isso deixa as pessoas com sentido de segurança. Elas se sentem bem, elas não se sentem mal. Quando você abusa, cria realmente uma coisa sufocante, beleza. Isso aí é a destruição. Mas o norte moral ele é fundamental para uma sociedade. Quando você tira o norte moral, para fazer referência ao Jordan Peterson, você perde o sentido. E sem sentido você começa a ter um sentimento de desespero. Aí vem o paradigma do caos em vez da ordem, né? Por isso que ele vai falar tanto de ordem e tal. Porque sem ordem não tem vida em sociedade, pô. É a regra, né? São as regras. É igual um condomínio, pô. Mas um condomínio, o cara com pancadão a madrugada inteira. Ninguém dorme. Como é que você vai trabalhar no dia seguinte? Tem que combinar, irmão. Pancadão até 10 horas, pode ser? Senão eu vou começar a botar meu corinho gospel aqui também de madrugada na vigília, tu não vai gostar. Não vai, porque o síndico, que é o Estado, não vai podar os dois. Vai podar, entendeu? A ética é isso. A ética vem de ethos, que é costume ou moradia, morar, né? Onde se você mora com outras pessoas, você tem que ter regra do bom convívio. Senão a sociedade não se perpetua, ela é destruída, né? Sim. É isso que a gente está tentando ressaltar. E quando você fala da política, você tem que entender também o Estado, qual a finalidade da política. Porque todo mundo... É muito difícil as pessoas pararem para refletir. Aristóteles fala de maneira muito clara. A política tem uma finalidade imediata e uma última. A finalidade imediata é a sobrevivência das pessoas. Segurança, que já não está sendo claramente muito complicado. Um dos elementos que o Rio dos anos 30 tinha melhor do que o atual. Que ele meio que resolveu, olha que curioso, é solúvel. É uma coisa que dá. Existem soluções no mundo. Vejam, Nova York resolveu nos anos 90. Curiosamente, dá para resolver a segurança. Segurança, alimentação das pessoas, porque de fato se a pessoa tem esse ponto que você falou, poxa, mas tem gente que padece problemas, a pessoa está uma com fome, vai pensar em moralidade. Pensar em moralidade. Faz parte da... Primeiro que assim, na verdade, em muitos aspectos, o que afasta as pessoas da moral, na verdade, é a abundância, muitas vezes. E, na verdade, muitas vezes o sofrimento vai aproximando as pessoas da moral. Então, também na Bíblia não é acontece tão muito isso, né? Você vê Flávio Josefo, na história dos Hebreus, que ele interpreta a Bíblia, ele vai falar, o povo estava lá no Egito como escravo, passando dobrado, e aí eles saem do Egito rico pra caramba, porque os egípcios entregaram para eles toda a riqueza, e eles esqueceram de Deus, começaram a viver a vida desregrada. Daqui a pouco, o inimigo falou, esses caras estão só na night aí, eles estão fraquinhos, vamos atacar agora, ataca e destrói. Então você vê que parece que é uma coisa nova que a gente está enfrentando hoje, mas isso já aconteceu ao longo da história várias vezes e soluções foram propostas, umas deram certo, outras não, e tá todo mundo olhando o mundo hoje falando, caramba, e agora como é que a gente resolve isso? Você fala, meu irmão, olha a história pra gente ter que repetir os erros do passado, pelo amor de Deus. Pelo menos isso. Então, claro, você tem que resolver muitas questões econômicas, é um tema de melhorar a economia, que é fundamental, tem várias coisas que poderiam melhorar a economia. Pensa no Brasil, uma carga tributária menor, se o Brasil tivesse, sei lá, um carro nacional, ao invés de comprar todos os carros chineses, pega os engenheiros do ITA, entendeu? Que tem um QI de 150 pontos. O Brasil tá cheio de cearense com QI de 150 pontos, que faz avião, faz qualquer coisa. Sim. Cara, faz um carro funcional no Brasil que seja uma alternativa ao carro que a gente está importando da China e vamos fazer os negócios, estrada de ferro. Cara, tem tantas coisas. No caso do Brasil... E a gente perde os cérebros, né? Os gênios vão tudo para fora, né? Sim, isso é a destruição da sociedade, né? Você fica só com o cidadão médio ali. Se você pegar a Constituição original do Brasil, as ordenações manuelinas, do 1500, o Brasil é uma monarquia municipalista com 20% de imposto fixo. Cara, o Brasil seria um paraíso fiscal hoje, seria desburocratizado ao extremo. Morreu por isso, né? E tem e basicamente...
teria governo totalmente central local, que é um negócio descentralizado, outro nível. né? E a gente acabou com esse modelo que era a nossa Constituição original. A gente fala, os Estados Unidos tem a Constituição mais antiga que a gente não tem, que a gente não conhece a nossa própria história, a gente não sabe o que aconteceu antes. E era uma época que o Brasil era mais rico que os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil foi no século XVII mais rico que os Estados Unidos, depois foi acompanhando os Estados Unidos no XVIII e aí descolou no XIX, especialmente na segunda metade, quando os Estados Unidos industrializou, Gilded Age, os Estados Unidos zerou o imposto, só tarifa para financiar qualquer coisa e inflação mínima. E aí, cara, a economia americana estourou nesse período e a gente ficou para trás. A gente derrubou o Dom Pedro II, botou Barão de Mauá, ficou de lado, Dom Pedro II foi derrubado, café com leite a gente desandou. Mas então o Estado, é claro que ele tem que resolver problemas econômicos, ou não só o Estado, mas falando da comunidade política como um todo, né? Resolver problemas econômicos, não pode deixar as pessoas na pobreza, na miséria, etc. Às vezes a melhor solução não é necessariamente a burocracia, tem soluções variadas, empreendedoras e outros.